Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A primeira edição do engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, ou simplesmente Dom Quixote La Mancha, de Miguel Cervantes, foi publicada em Madrid a 16 de janeiro de 1605. Pode nunca ter lido, mas já ouviu falar milhares de vezes no Cavaleiro da Triste Figura, que, acompanhado pelo seu fiel escudeiro, Sancho Panza, lutava contra moinhos de vento em nome da justiça. Mas não pense que é um romance de cavalaria. Pelo contrário, é uma paródia a esse tipo de romances. Aliás, os moinhos de vento acho que dão logo uma pista, não é? Dom Quixote é o anti-herói e o livro satiriza precisamente os romances de cavalaria muito apreciados nos séculos XVI e XVII. É um livro com aventuras e situações fantásticas, com muito humor e muita oralidade nas falas, que marcou o fim da literatura típica da Idade Média. Ou seja, Dom Quixote é o fundador do romance moderno. E tudo começou na prisão. O jovem Miguel de Cervantes queria ser escritor, mas tinha de trabalhar para pagar as contas. E entre muitos outros trabalhos, foi também cobrador de impostos para a coroa espanhola. No entanto, frequentes irregularidades matemáticas, vamos chamar-lhes assim, fizeram com que Cervantes errasse nas contas sempre a seu favor. E levaram-no à cadeia de Sevilha 2 vezes, entre 1597 e 1602. Foi durante esse período na prisão que se acredita que Cervantes tenha começado a pensar pela primeira vez na história de Dom Quixote. Depois da publicação do volume original de Dom Quixote, Cervantes escreveu gradualmente, ao longo de 8 anos, uma coleção de novelas divididas em 12 partes. Curiosamente, num prefácio dessa coleção, Cervantes não apenas apresentou este seu novo trabalho, como também prometeu aos leitores que estava a planear uma continuação da história do seu Dom Quixote. Isto não tinha precedentes. O anúncio de um próximo livro, que ainda não estava escrito, para atrair a atenção dos fãs, pode ser visto nos nossos dias como uma espécie de trailer ou de teaser. Era uma coisa muito à frente. Vamos ver uma trailer. Let's look at the trailer. Cervantes prometeu e cumpriu. O segundo volume de Dom Quixote foi publicado 2 anos depois. Porém, antes da sua continuação oficial ter visto a luz do dia, apareceu no mercado um falso Dom Quixote Parte 2, publicado por um tal Alonso Fernández de Avellaneda. O livro tinha fraca qualidade e era, evidentemente, um roubo dos direitos de autor que não existiam nesse tempo. Cervantes terá ficado furioso. No entanto, acredita-se que esse tenha sido o rastilho para que ele finalmente decidisse terminar a sua própria segunda parte de Dom Quixote. E em boa hora terminou, porque Dom Quixote ajudou a estabelecer a língua espanhola moderna. Por uma razão simples. Cervantes escreveu como as pessoas falavam. Ou seja, o estilo que utilizou era muito mais familiar para os seus contemporâneos do que a escrita formal da época. E assim, a popularidade de Dom Quixote consolidou o castelhano moderno. Obviamente, essa informalidade levantou problemas com as traduções para outras línguas nos anos seguintes e a primeira edição inglesa foi um fracasso, precisamente porque era uma tradução muito literal. Mas esses problemas foram ultrapassados ao longo dos anos e hoje Dom Quixote está traduzido em mais de 50 idiomas, incluindo o Esperanto e o Braille. Infelizmente, Cervantes não lucrou muito com o sucesso de Dom Quixote. É verdade que foi pago pelo trabalho, mas nunca recebeu uma percentagem pelas cópias vendidas. Mais uma vez, os direitos de autores, naquela altura, não eram o que são hoje. E foi pena para ele, porque provavelmente Dom Quixote é o romance mais vendido de todos os tempos. Aliás, no que diz respeito a livros, a todos os livros, calcula-se que só a Bíblia tenha tido mais edições do que as aventuras do Cavaleiro da Triste Figura, Dom Quixote de la Mancha, e do seu fiel escudeiro Sancho Panza, e, é bom não esquecer, do seu infatigável Rocinante, um dos cavalos mais conhecidos da literatura.